Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia segundo Cristo opera em nós. Ele é aquele que faz sinais e maravilhas em nosso meio. Ele é aquele que tudo opera e executa. Agindo ele, ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha. A que ele fecha, ninguém abre. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas. Bem-aventurados aqueles que andam segundo a sua benevolência, segundo a sua misericórdia. Porque são fartos os que têm sede de justiça e perseveram segundo os próprios atos de justiça, como ele nos ensina. Se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, sedes através do Espírito de Cristo, preparados para toda boa obra em Cristo. E assim nós perseveramos. Davi vai dizer nos Salmos 25, no versículo 3, na verdade não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Davi, neste salmo, roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe dos seus pecados. E assim como sabemos que um homem segundo o coração de Deus todos os dias, exceto no caso de Urias, perseverou, e quando ele transgrediu, ele foi farto da misericórdia e benignidade. Houve consequências, aquilo que ele fez em oculto, todo Israel veio a saber, mas ele alcançou a misericórdia. Os seus dias lhe foi acrescentado ao invés de abreviados. Quando buscamos esta confiança do alto, quando perseveramos com as atitudes agradáveis diante da sua narina, que exala como um bom perfume em Cristo, assim nós devemos perseverar dia após dia, segundo Cristo opera em nós, porque através das atitudes Deus conhece aqueles que perseveram, aqueles que depositam a confiança no Senhor que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há, aqueles que seguem segundo a obediência da qual ele disse, este é meu filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser, aqueles que contam com a sua misericórdia e benignidade, aqueles que andam na retidão, na sinceridade, na reverência, no temor, que é o princípio da sabedoria, porque quando assim procedemos, há mais esperança para esses que confiam no Senhor. Jamais serão confundidos, mas sim envergonhados e confundidos aqueles que não se apoiam segundo o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Entendimento de próprios olhos não se desvia do mal, não se alcança quando não se tem o temor, não se alcança a devida sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Temei e tremei dele, porque ele é o grande eu sou. Ele é aquele que enviou o Filho amado, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias, do qual ele nos ensina, andai nas mesmas obras, sede meus imitadores, porque andando segundo a benevolência, andando perdoando o próximo como a ti mesmo, cumpridor do amar somente o Senhor teu Deus de todo coração, de todo teu entendimento, de toda a sua alma, amar o próximo como a ti mesmo, e assim nós perseveramos como guardando o grande mandamento na tábua de um coração de carne, porque está escrito, muitos são os que cometeram 2 crimes, rejeitaram a própria fonte de água viva e cavaram as suas cisternas rachadas, da qual não retém água. Assim, quando Jesus houve um encontro com aquela mulher samaritana, e ela disse, por acaso és maior do que Jacó, que cavou esse poço, que até hoje, de geração em geração, serve da água para os animais e para o povo? E ele disse, na verdade, a água que
aquele com tu está conversando, aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Pelo contrário, será uma fonte a jorrar, porque a boca anuncia aquilo que o coração está cheio. A boca fala e anuncia segundo o interior com o entendimento, com o interior com a sabedoria, a nossa maior riqueza, o ouro puro, refinado 7 vezes no fogo. Esta sabedoria, através do exercício constante da fé, adicionamos as virtudes que há em Cristo, que se Ele está em nós e nós nele, perseveramos na fé, da qual tem que ser participante do início ao fim. Porque se naufraga na fé, para naufragar na fé, são aqueles que operam segundo a incredulidade, são aqueles que andam segundo os homens naturais, segundo aqueles que amodam segundo o padrão deste mundo, o espírito mundano que está dentro das igrejas, onde está se cumprindo os tempos de apostasia, os tempos de esfriamento. Pelos seus frutos os conhecereis, porque Jesus disse: não há árvore boa produzindo maus frutos, e inversamente uma árvore má produzindo bons frutos. Pelos frutos conhecereis aqueles que seguem segundo a hipocrisia, segundo o fermento. Ele disse: esse vosso orgulho não é bom. Um pouco de levedura toda a massa. E nós não somos daqueles que seguem segundo o padrão deste mundo, não somos daqueles que são traidores na fé, mas sim daqueles que perseveram segundo a sua justiça, da qual ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, o meu fardo e o meu jugo é leve. Todo aquele que perseverar do início ao fim alcançará aquilo que ele disse, algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Contemplaremos a honra, a glória e a imortalidade, da qual ele não divide com homens, mas um coração contrito e arrependido ele não despreza, e faz morada em nós, porque ele disse: desde que tirei o povo do Egito, venham habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Pode o homem fazer casa para Deus, edifício para Deus? Mas nós, como a unidade da fé, interligados uns aos outros, como um membro dos membros, tornamos o próprio edifício de Deus, a casa do Deus vivo. Tornamos a própria justiça do Deus Altíssimo, exalamos o bom perfume em Cristo. Mas como a Bíblia diz, quem poderá compreender estas palavras, das quais ele diz que para alguns é como um cheiro agradável, como um aroma de Cristo para aqueles que se arrependem e vêm aos caminhos do Senhor. Mas para outros é como um cheiro de morte, porque tornamos a própria justiça do Deus Altíssimo. E quando ele julga aqueles que andam segundo a impiedade, aqueles que amodam, porque aqueles que amam o mundo e o que há no mundo não amam a Deus. Aqueles que amam o mundo e o que há no mundo não conhecem a Deus, estão como filhos bastardos. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias, oh glórias a Deus. Xaracamalacamassá. E assim perseverai em mais um dia, segundo as suas obras de justiça. Alcançai aquilo que ele é farto, a misericórdia, a benignidade, a imortalidade, a eternidade. A Bíblia diz que no interior de todo ser humano há um desejo pela eternidade, há um desejo pelas mansões celestiais. E ele é aquele que convence o homem dos seus pecados. Ele é aquele que derrama no íntimo, no interior, a vontade para o arrependimento, a vontade para a mudança, para alcançar a sabedoria eterna, a sabedoria do alto, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, para que tenha segundo o seu direcionamento e tudo lhes vai bem. Assim devemos perseverar dia após dia, segundo ele firma os nossos passos, segundo ele é fiel, segundo a sua benignidade, segundo a sua misericórdia.
porque fartos aqueles que têm sede de justiça. E assim, em mais um dia que se inicia, perseverai segundo o autor e consumador da nossa fé. Perseverai segundo as obras de justiça, da qual andam lado a lado da fé, porque ele é o autor e consumador, aquele que é seu imitador. Ele disse, obras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Ele disse, não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e vos envie outro advogado, outro consolador, outro conselheiro, e ele vos ensinará como proceder. Ele é aquele que é o mediador entre Deus e homens, não há outro além dele. Ele é aquele da qual o Pai nos envia o Espírito de Cristo, nos atraindo até Cristo. A única forma de conhecermos o Pai, porque ele é aquele que revela o Pai através do Evangelho, e através dele nós somos transformados, renovados, nova criatura. Não retrocedemos a nos colocar sobre um jugo desigual, não retrocedemos a sermos influenciados segundo o padrão deste mundo, ser influenciados por mentes corrompidas, cauterizadas, aonde o véu novamente foi colocado. Pelo contrário, permanecemos com aquele que rasgou o véu, que descortinou em todos os povos e nações, e anunciamos com a face, da qual revela a imagem e a glória do Deus vivo. Por enquanto é como um espelho mal polido, mas então o veremos outra vez face a face. Aleluias, oh glórias a Deus. Ele é fiel, ele cuida de nós, ele tem o zelo e o amor para conosco quando depositamos a confiança nele. Vigiai para não serem influenciados segundo o padrão deste mundo, aonde são palavras destituídas da sabedoria, palavras que, se colocada na balança, não têm valor real algum. Mas se andamos segundo a verdade, se andamos como ouvintes e praticantes, não são meramente palavras, mas são acompanhadas da presença do Deus Altíssimo através de Cristo Jesus. Somos abençoados nas regiões celestiais, chegamos até Deus com ousadia, com intrepidez, do qual o Espírito de Cristo produz em nós o seu querer e efetuar. Não andamos segundo a covardia, porque ele nos concede espírito de ousadia. São palavras acompanhadas da sua força e do seu poder. Andamos segundo a integridade, andamos segundo a retidão, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, andamos desviando do mal. Retidão rumo ao alvo, ao Cristo, assim como a palavra nos diz em relação aos dois caminhos. Há uma porta larga e espaçosa por onde muitos entrarão, onde muitos são os caminhos que levam à perdição. Mas também há uma porta estreita, do qual o caminho é estreito, e todo aquele que perseverar, ele é a porta. Ele disse: filhinhos, já és a derradeira hora, porque dormis. Permaneceis segundo a minha justiça, segundo a minha equidade, segundo a imparcialidade, exercendo o direito, cuidando dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos necessitados, e não serem influenciados segundo o padrão deste mundo. Segundo, não permitais serdes influenciados por ondas teológicas que vai e vem e nada vos acrescentam, mas sejais renovados segundo o seu Espírito, segundo a sua força, segundo o seu poder. Permaneceis segundo a fonte de água viva transformada no vinho definitivo, ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Porque assim, quando perseveramos, a Bíblia diz, ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Pelo que não tememos mal algum, ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeremos, porque ele é aquele que vence todos os inimigos por nós, inclusive o último adversário, que é a morte. Ele disse, assim como
ele ressuscitou ao terceiro dia, todo aquele que o confessa como único e suficiente Salvador de vossa vida, todo aquele que persevera segundo as obras que ele produz em nós, também já é vencedor em Cristo Jesus, não teme mal algum e persevera segundo ele opera em nós. E em mais uma semana que se inicia, em mais um dia que ele nos concede o pneuma, o fôlego de vida, a oportunidade de estar aqui anunciando a sua verdade que é viva e eficaz. Apegai-vos a ele segundo a sua benevolência, aborrecei todo mal, aborrecei todos aqueles que anunciam heresias. Orai, porque Jesus disse que ele mesmo os vencerá com o sopro de sua boca, porque estão com a sua alma rumo à condenação e ainda enganando a muitos. Lembrai-vos que aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor. E assim perseverais, segundo, não como traidores da fé, não como naturais, não como incrédulos, mas segundo Cristo opera em nós, crendo, tendo a fé do tamanho de um grão de mostarda, do qual ele disse: se vós tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, e dizer a este monte, lança-te ao mar, assim o fará. E assim nós perseveramos. Não andamos segundo com aquilo que é na nossa vista, mas andamos segundo o que almejamos, que é sobrenatural, aquilo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. A terra prometida, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, aonde ali contemplaremos a sua formosura, ali contemplaremos a sua morada celestial que ele preparou, porque ele disse: não se turbe o vosso coração, mas sede renovados segundo a sua força e o seu poder. A casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito, eu não vos deixarei órfãos. Aqueles que outrora estavam como filhos bastardos, segundo o padrão deste mundo, segundo um espírito mundano, segundo o espírito do erro, e alcançou a misericórdia e benignidade, e persevera segundo a retidão, segundo a sinceridade, com temor, com o coração reverente, do qual já não há medo em nós, porque o amor verdadeiro lança todo medo fora. O medo pressupõe castigo. Já não andamos como sendo castigados, mas sendo a própria bênção, porque ele nos abençoa nas regiões celestiais através da ousadia que adentramos aos átrios do Pai, e ele recebe as nossas orações, as orações dos santos, que antes que se tiver de gloriar em algo, gloria em vossa fraqueza. E assim perseverai em mais um dia, confiando no Senhor que fez os céus, a terra e o mar e tudo que há, buscando a sabedoria pura, sem hipocrisia da origem da qual nós perseveramos, porque mentiroso é o pai da mentira e aqueles que o cultuam, e grande é a ruína para aqueles que assim perseveram, se não alcançarem aquilo que ele é riquíssimo, que é a misericórdia e benignidade. Um dia com graça e sabedoria, meditando na sua palavra de dia e de noite, vigiando e orando sem cessar. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.